Olá, João, tudo bem? Bom, Olha, João. Bom, obrigado aí por ter aceito o nosso convite para essa conversa e bate-papo, né? Para a gente trocar algumas ideias sobre a situação do momento, a situação de transição com a pandemia e como as atividades físicas e esportivas, né? Como é que a gente pode lidar um pouquinho com as atividades físicas e esportivas nessa transição e no retorno que vai ter algumas características aí diferenciadas, né? A gente vai bater um papo aí com você e ver os aprendizados também ao longo desse tempo, né? Então, queria que você começasse se apresentando aí para o pessoal. Quem é João Miranda? bom, muito bem. Obrigado, Marcos, Michael. Agradeço aí demais vocês, acompanho sempre os materiais do PROD, a produção de vocês. Fico saudoso pelaquela visita que fizemos lá com os alunos da Unicid, lá na USP, lá no CP. Né? Sempre estamos relembrando desse momento. Então, agradeço demais aí vocês terem me convidado para poder participar um pouco e falar um pouquinho da minha experiência. Bom, eu sou o João Marcelo, de Queiroz Miranda, atuo no ensino superior desde 2010 e também desde 2018 na Prefeitura Municipal de São Paulo, né, no ensino básico, então com educação física. Ministro algumas disciplinas no ensino superior, mas a maioria delas voltadas para a área esportiva, para a área de treinamento, né? Trazendo aí um cunho, principalmente no esporte, da pedagogia do esporte, né? Do ensino do esporte por meio de jogos. Né? E tenho feito isso aí e aprendendo mais do que nunca e ressignificando as ideias, né, ao longo de 2010 para cá, já são 10 anos trabalhando com isso e cada vez mais tentando dar novos significados ao conhecimento que vem se transformando ao longo desse tempo. Legal, João. Aí nisso você traz um conceito que a gente também aprecia muito e procura praticar, que é uma comunidade de prática, né? Uma comunidade de aprendizagem, onde todo mundo aprende, né? Cada um tem o seu papel, né? Esse papel às vezes vai mudando, né? Mas e todo mundo vai aprendendo, né? Não é aquela questão do professor ensina, os alunos aprendem, né? É. A ideia eu costumo dizer que a gente vai aprendendo com cada um dos alunos, né, ao longo desses anos, como a gente havia comentado com a questão da tecnologia, a gente vai aprendendo sempre, no esporte não é diferente, com cada diálogo, com cada gesto, com cada leitura, né, e individualidade, a gente vai aprendendo com os alunos, sejam eles universitários, sejam eles crianças, do primeiro até... Eu trabalho do primeiro ao nono ano, né? Esse ano eu estou com alunos do sexto até o nono. Mas no ano passado eu estava numa outra escola na prefeitura, que era do primeiro ao quinto. Então eu já trabalhei aí com essa molecada do Fundamental 1 e 2, do primeiro até o nono, e é interessante como eles têm a nos ensinar, né? Desde as idades mais novas até os maiores, os adolescentes, chamados aí de anos finais, né? Do ensino fundamental. É muito legal. Bom, João, muito bom. Aproveita, João, conta para nós um pouco da sua história aí com os esportes, as modalidades esportivas de raquete, né? Porque, assim, é algo que a gente vislumbra aí, né? Dentro dessas características que se apresentam diferenciadas, né? Para os próximos momentos, é algo que a gente vislumbra que as modalidades de raquete podem ser uma alternativa interessante. Aí, conta então um pouquinho sua trajetória, sua história, e já emenda comentando aí o que você acha desse momento, né, que já tem uma certa transição, né, mas também do futuro próximo aí, esperamos, né? Sim. Bom, a história é... O que eu posso já dizer assim é que, na minha formação,
como professor de educação física, eu não tive a disciplina de esporte de raquetes, né? Então, eu não tive experiência no ensino superior, enquanto aluno, com nada de esporte de raquete. Eu fiz Federal da Bahia, né, em Salvador, e essas disciplinas, na época, eu acho que nem pensava em existir, né, na matriz curricular da época. E eu vim a ter contato, eu acho que 2 anos depois de formado, com o primeiro esporte de raquete que eu tive contato foi tênis, e foi numa academia de musculação que eu trabalhava, eu fazia, era instrutor de academia, e lá chegou um atleta de tênis pedindo para eu montar um treinamento específico para o tênis. E eu acho que eu peguei numa raquete de tênis quando eu era adolescente. Pra você ter ideia, eu jogava segurando no coração da raquete. Eu não sabia nem o que era o cabo, não sabia nem que o cabo servia para alguma coisa. A gente batia, a gente achava mais confortável, né? Bater segurando pelo coração, porque ficava mais próximo, mas eu nem imaginava que aquela vibração toda poderia me atrapalhar. E aí eu aceitei o desafio com esse aluno e eu comecei a fazer uma preparação física com ele, a princípio na academia, né, só com força, que é extremamente importante para o tenista, potência, as manifestações de força. E aí depois eu consegui convencê-lo da gente começar a fazer uma preparação de campo. E aí a gente começou a fazer um trabalho lá no Parque da Juventude, Estação Carandiru, né? E lá a gente, e aí ele começou a me dar as primeiras aulas de tênis. Então eu fazia a parte física e ele que me dava a parte técnica e tática. E foi curioso porque ainda sem me aprofundar em pedagogia do esporte, o legal foi que ele nunca me deu uma aula tradicional de tênis, né? Nunca botou um cesto de bola e foi jogando para mim, o que eu achei incrível, porque eu fui aprendendo jogando, né? Ou seja, eu joguei e fui aprendendo por meio do jogo. Então a gente terminava a parte física e a gente simplesmente jogava. E ao longo desse processo, eu fui melhorando o meu jogo, né? E isso foi em 2008 que a gente começou com essas aulas. E aí, por acaso, em 2010, a primeira disciplina que eu ministrei na Unicid, que foi a primeira faculdade que eu dei aula, era justamente escolher entre esporte de raquete, natação e marketing esportivo. E eu tinha que escolher 2 disciplinas. E aí eu escolhi o esporte de raquete, porque eu estava jogando tênis, natação, porque eu sabia nadar, e marketing eu deixei para lá, porque eu não sabia nada de nenhuma das 3, né? Eu sabia que eu ia ter que estudar muito para poder ministrar as disciplinas. Mas aí eu já tinha a experiência prática delas, e aí eu comecei a comprar livro, e aí comecei a pesquisar e me aprofundar, fazer curso. Aí eu comecei a fazer muito curso na CBT, né? Principalmente na área do tênis, mas eu sabia que não era uma disciplina exclusiva de tênis. Então, eu comecei a pesquisar também o badminton, e eu tinha a estrutura do Clube Esportivo da Penha, porque na época a Unicid alugava o espaço do Clube Esportivo da Penha, que ficava próximo, né? A Unicid no Carrão e o Clube da Penha muito próximos. Então a gente utilizava, lá eu tinha tênis de mesa, eu tinha 2 quadras de squash, eu tinha as quadras de tênis e eu tinha o ginásio para o badminton. Então era maravilhoso. As 4 modalidades, tirando o squash, né, mas as 3 olímpicas, mais o squash, que é de parede, mas também esporte de raquete, eu podia trabalhar com essas 4. E aí, em 2011, eu entrei na Uninove e aí fiquei nessas 2 universidades. Na Uninove eu fiquei até 2018, mas durante esse período todo também
trabalhando com esporte de raquetes, né? E na Unicid eu mantenho o meu vínculo até hoje, e a disciplina, apesar de ter mudado, né, de nome com essas mudanças de matrizes, hoje a gente trabalha com os esportes de raquetes na disciplina de esportes individuais, né? E não é um trabalho compulsório, são escolhas que são feitas pelos alunos, né? Então, disciplinas de esportes individuais, eles escolhem, eles fazem pesquisas e sempre acabam escolhendo algum dos esportes de raquetes para poder desenvolver e tematizar ao longo do semestre, né? Então, essa maneira que eu faço. E aí eu comecei, falando ainda um pouco dessa experiência, no campo mais da prática, né, eu comecei a pesquisar, acabei fazendo meu doutorado em tênis, né, com preparação física de tenistas, e comecei a incorporar também as aulas com alguns alunos de personal. Então, eu comecei a dar aula de tênis também, em paralelo à pesquisa, em paralelo ao estudo acadêmico. Então, eu gostava de competir também, então comecei a competir. Então, já joguei uns torneios de tênis, de badminton, agora eu estou enveredando pelo beach tênis. E todos eles, né, estudando ao longo desses anos todos, a gente começou a entender que todos eles apresentam a mesma lógica interna, né? A lógica de mexer com o adversário e tentar fazer um ponto com a rede como obstáculo, né? Ou no caso do squash e de outras modalidades de raquete, a parede ali como um obstáculo para poder deixar o jogo, inclusive, mais prazeroso, né? Imprevisível e ao mesmo tempo mais prazeroso. Então essa é um pouquinho da minha experiência. E aí eu tenho tentado, pensando agora na pandemia, né, e práticas ao ar livre, incorporá-los em alguns outros cenários que não estavam abertos para isso. Então, o que eu tenho feito fora da universidade e da escola, na escola, além dos conteúdos da educação física, como pensando nos eixos temáticos, né, dança, jogos, esportes, ginásticas, pensando nos esportes de raquete, especificamente, eu tenho pedido muito para que eles, em suas casas, construam equipamentos, né, que eles possam utilizar. Então, com materiais adaptados, papelão, cabide, meia calça, construir uma raquete, uma peteca, uma bolinha, e que eles possam poder, brincar e se movimentar, mesmo estando em casa. E só que aí eu descobri um outro nicho, que eram alguns espaços privados, né? E eu estou conseguindo implantar a ideia do beach tênis, que tem crescido bastante, né? Mesmo em cidades não litorâneas, tem crescido muito, muitos clubes fizeram quadras de areia, muitas academias fizeram quadras de areia, e agora, na pandemia, as academias de futebol society encontraram nos esportes de raquete uma possibilidade, com o distanciamento social, para incorporar alguns desses esportes de raquetes. E o beach tênis ele tem feito sucesso importante nesse cenário, né, de pandemia. Então, eu consegui colocar isso lá numa academia em São José dos Campos e um aqui em Atibaia, que é pertinho de onde eu moro, aqui pertinho de Mariporã. Legal, João. Você falou outro conceito que faz parte do nosso planejamento, dos nossos elementos aí pedagógicos, que é a lógica da atividade, né? A lógica interna, a lógica da atividade. Estamos sintonizados. Muito bom, né? Daí, assim, você também teve umas aulas lá de tênis no CPUSP, né? Você comentou outro dia, né? No ano passado, quando a gente se viu, né? Ou se conheceu. Com o Thales. Com o Thales, então.
Um abração aí para o Thales. Thales Beck. Muito bom. E daí, assim, nesse processo aí de 12 anos, né, com as atividades de raquete, né, o que você foi percebendo, né? Qual o diferencial? O que elas trazem, né? De diferencial, mesmo nesse universo daí que você está trabalhando agora das individuais, né? O que elas trazem de diferencial e como é que você analisa isso? Olha, essa pergunta é muito interessante. E eu, junto com a Sandra, vou te dar aqui um spoiler, porque agora na pandemia, apesar de estar trabalhando, acho que mais do que nunca, eu ainda estou tentando, de maneira muito calma, estou escrevendo um livro com a Sandra, surpresa, né, minha grande parceira. Inclusive, em dezembro, a gente deve dar um outro curso, dessa vez com a parte prática, virtual, mas também com a parte prática, e eu estou vendo esse espaço lá em Atibaia, para que as pessoas possam, as pessoas que não forem, né, porque o primeiro curso que a gente trabalhou, teve gente, acho que de 15 estados, e foi muito legal. Acho que foram as 25 pessoas de 10 a 15 estados, e isso foi bacana. E agora a gente vai abrir isso de novo, mas vai colocar também a parte prática. E aí, nesse livro, e nas nossas discussões, né, de percepção ao longo desses anos, e a Sandra tem milhões de anos a mais do que eu de raquetes, então ela é muito interessante de conversar. A gente tem percebido que, apesar de todas elas apresentarem uma mesma lógica interna, elas são completamente diferentes, né? Então, se a gente pegar conceito aí do Claude Baillet, que fala daquele modelo pendular, né? A gente vai ver que lá no final do pêndulo, balançando bastante o pêndulo, tem os gestos técnicos de todas essas modalidades, né? Então, embora sejam chamados, embora tenham muitas vezes os mesmos nomes, né? Smash, forehand, backhand, as situações de jogo, elas acabam modificando o gesto, mesmo tendo o mesmo nome, né? Então, um forehand do beach tênis vai ser diferente do forehand do tênis, que vai ser diferente do forehand do badminton. E tudo isso porque muda essa relação de tempo, de espaço, de tamanho de raquete, de peteca, de pressão de bola. Então, são a mesma lógica interna, porém muitas alterações que dão o significado de jogo para quem joga extremamente único, né? Então, quem joga um esporte de raquete se sente único em cada um deles. Então, você pode gostar mais. Qual é o seu preferido? Se você me perguntar, hoje eu não sei qual eu diria para você. Já foi tênis, eu já fiquei no badminton, agora eu estou apaixonado pelo beach tênis, né? E cada um com sua particularidade, mesmo com a ideia de fazer o ponto no adversário, cada um apresenta aí sua particularidade, sua sensação, o barulho, né, da bola, quando ela, o barulho que faz quando ela bate numa raquete de beach tênis, é completamente do efeito que a gente dá numa raquete de tênis, que é diferente da potência que a gente gera no badminton. Então, todas essas sensações, elas acabam tornando cada uma dessas modalidades extremamente únicas, né? Com tamanhos de ralis diferentes. Então, no badminton, que é uma das modalidades que a gente mais indica para a iniciação de quem está aprendendo de maneira básica, certamente pelo tamanho de raquete, pelo tempo que a peteca lhe permite posicionar na quadra, talvez uma das modalidades mais fáceis para o aprendiz e prazerosas desde o início, porque ele vai conseguir fazer várias trocas, né? E o rally é o gostoso, né? Você
Imagina, você bater numa bola, faz um ponto. Aí o outro vai lá, bate na bola, faz um ponto. Qual é a graça disso tudo, né? Então, gostoso é poder trocar um pouco de bola e ter a sensação que você conseguiu construir um ponto, né? Então, eu acho que elas são particulares, apesar de apresentarem uma mesma lógica, cada um aí na sua individualidade tem a sua particularidade. Legal, João. O Michael quer fazer uma pergunta, mas só deixa eu dar. A Sandra é uma super parceira também nossa, né? A Sandra é uma das pessoas que trouxe para o Brasil, né? Não o badminton, né? Porque já era uma modalidade mais conhecida, né? Mas o crossminton, né? Foi uma das pessoas que trouxe o crossminton e o badminton, né? O esporte é uma modalidade mais recente, originária da Coreia, né? Isso. E mistura um pouquinho. Eu vou pegar uma raquete daqui a pouco, eu mostro aí. E Fica tem bem o pickleball tranquilo, né? também, né? O pickleball, apesar dele ter Sim, sido ter gente no interior, já não me lembro qual, inclusive eu falei com ele, o Toninho, tem já uma federação no interior, a Sandra fala bastante, mas aqui em São Paulo, para os Sescs, acho que foi a Sandra que também divulgou o pickleball por aqui, a primeira. sim, sim. E o SESC é um espaço que é fantástico para essas possibilidades, né? Menos difundidas, sempre abre as portas, né? Ah, o Sesc, Michael, Michael, vai lá, manda ver, aproveita aí. Ô, João, aproveitando aí essa linha de raciocínio, de certa forma você já deu aí algumas pistas importantes, mas pensando no grande público, no praticante comum e naqueles que poderão vir a ser, que ainda não são, poderão vir a ser, qual que você considera o grande atrativo dessas práticas de raquete que pode favorecer um envolvimento mais positivo das pessoas com atividade física esportiva? E aí, do outro lado, qual é a grande barreira? O que impede ainda que as pessoas em todas as suas fases de vida aí possam fazer uso dessas práticas tão interessantes? Michael, que pergunta interessante, maravilhosa essa pergunta. A gente tem discutido muito isso, né? E eu vou dar aqui algumas opiniões. Inclusive, eu fiz uma primeira live, né? Quando toda essa questão da pandemia começou, a gente acabou fazendo algumas lives e dentre um dos convidados que eu conversei no Instagram, foi o meu amigo João Guilherme Chiminazo, né, que é um professor, pesquisador também na área de esporte de raquete, e justamente nos perguntaram no chat lá da conversa, e foi um assunto da pauta, essa questão da popularização, das dificuldades encontradas. E aí você pergunta em barreiras, né, para o grande público, para a grande massa. E aí eu queria pensar assim, o que é que eu penso, né? Quando se fala em esporte de raquetes, muitas vezes a gente começa a associar a tênis, talvez o tênis seja uma grande associação inicial. Não sei por que as pessoas se esquecem das suas experiências com o tênis de mesa, porque tênis de mesa todo mundo, ou a maioria das pessoas, né, e aí independente de classe social, já teve alguma experiência com... Se não teve é porque não quis, né, dentro da escola, pública, privada e etc. Então, o tênis de mesa é um esporte muito democrático, que não precisa, inclusive, ter a mesa, né? Inclusive, nessas descobertas, nós encontramos, eu e a Sandra, encontramos um esporte de raquete que era praticado num país africano, acho que é africano, e o nome dele é muito parecido com tênis de mesa, só que a mesa é no chão. Eu acho que é street, esqueci o nome, mas depois eu vou falar para vocês. Depois eu passo para o Marcos ou para você.
eu passo o nome. Mas eu até postei ele no meu Instagram. Mas não precisa de nada. Se você colocar um monte de sandália havaiana simulando a mesa no chão, o grande problema é que você vai ter que flexionar bem o joelho, porque as costas vai ser difícil de aguentar. Mas quando você vê o vídeo desse esporte, é uma coisa incrível. Né? Quando eu postei, todo mundo fala, ai, minhas costas, já está doendo só de ver as costas jogar um tênis de mesa no chão. Mas é um esporte maravilhoso. E aí as pessoas associam o tênis, que talvez chegou aqui no Brasil, ou da maneira que se transmite na televisão, ou da maneira que é mostrado na televisão, dá-se essa impressão de esporte elitizado, né? Mas que a gente tem aí inúmeros projetos sociais mostrando que é possível trabalhar com tênis e muitas outras modalidades com materiais adaptados, não necessariamente com a raquete da Serena Williams, ou do Rafael Nadal, ou do Roger Federer, né, que custam aqui no Brasil R$1.000, mas dá para fazer muitas iniciações com materiais. Eu tive a experiência na escola do ano passado de desenvolver um projeto de badminton na escola pública, que inclusive virou um artigo, esse artigo está publicado, saiu agora em 2020, naquele caderno de esporte de raquetes, né? E uma experiência que eu pegava uma fita zebrada, colocava na quadra de fora a fora, e a gente recebeu, né, uma doação do Sesc Pompeia, né, que eu agradeço muito. A gente recebeu uma doação de raquetes do Sesc Pompeia, mas a própria escola pública já tinha algumas raquetes, né, e a gente, com a simples fita e alguns cones, a gente fazia a prática, e fizemos isso durante um ano de projeto extracurricular, né? Então, eles iam no turno oposto, alguns alunos do ensino fundamental, do 7º ao 9º, e a gente praticava. Então, ultimamente, inclusive com o badminton, que são raquetes bem baratas, né? Comparando com o tênis, por exemplo, essa aí que o Marcos está mostrando, essas raquetes são baratas, né? Inclusive, eu já vi no nosso curso, já haviam pessoas, inclusive vocês aí na USP, já fizeram essas raquetes adaptadas, né, com papelão, não é isso? E eu tenho mostrado isso em alguns vídeos, e eu tenho enviado, inclusive, para alguns parentes da minha família. Já enviei para o meu pai em Salvador, já enviei para minha prima em Passos, e eles têm jogado. E eu falo, mas e a rede? A rede, você pega um barbante, você pega uma fita zebrada e coloca no seu varal, está pronta. Então você vai brincar e vai se divertir. Então não é barreira se a gente pensar em grande... Quando a gente pensa em jogo, no conceito de jogo, de jogar, de ter prazer, de fruir, de se divertir com o jogo, eu não vejo que existem barreiras. Agora, quando a gente fala no esporte institucionalizado, né, aí a gente pode pensar com as regras, com a organização, com a inscrição do torneio, em viajar, pensar no alto rendimento, aí é uma outra discussão, e aí caso o jovem, o adulto, a criança queira seguir por este caminho, aí já são outras discussões, já são outros encaminhamentos. Mas para o jogo eu não vejo limite, não existe limite para o jogo, né? Não sei se eu respondi sua pergunta, Michael. João, aproveitando então, pensando assim, a gente tem vários materiais, né? Então, no áudio, no podcast, não vai dar para o pessoal ver, mas aqui no vídeo, né? Tem até a bolinha de tênis de mesa já de borracha. Não faz barulho, né? Então, para jogar nos prédios, nos condomínios, né? O pessoal indica. Eu já joguei, dá para jogar.
muda um pouquinho, né, a velocidade, tudo, mas é possível, né? A raquete do badminton, a gente lá no blog Desenvolvimento Ativo Familiar, tem uma matéria, uma postagem com molde, dá para o pessoal acessar aí o molde para fazer em papelão, e tem um vídeo lá também indicando, né? Ai, que legal, Então, bacana. tem uma variedade, né? Nos últimos anos, né, tem entrado, né, no Brasil uma variedade de materiais um pouco mais acessível, né? Inclusive de tênis também, aqui, uma raquete com cabo de EVA, né? Claro, mais barata, e que para você começar, né? É tranquilo, né? O próprio badminton, né? As raquetes de tamanho variadas, né? De iniciação. Sim. Mas às vezes a gente associa muito a iniciação com a garotada só, né? Como é que nessa sua experiência com o universitário, né, e com adultos também, você vê a iniciação esportiva nas várias fases da vida, né? Conta um pouquinho aí para nós. Nossa. Olha, Marcos, eu acho que a primeira questão, eu estou aqui me lembrando, eu tenho conversado também, essa pandemia, em alguns aspectos, elas têm pontos positivos, né? Porque nos permite conversar com muitas pessoas, o vídeo facilita, né? Você imagina essa reunião, poxa, eu saí de Mariporã para a gente fazer essa reunião lá na USP. Então, isso aqui era algo que a gente não pensava antes da pandemia, agora ficou mais fácil. E aí eu tenho conversado também com a Larissa Galati, que vocês com certeza conhecem, né? Que fala muito dessa iniciação tardia, né? O conceito de iniciação tardia no esporte. E foi curioso porque a primeira pessoa que eu falei sobre isso foi com meu pai, né? Meu pai, que mora em Salvador, eu mandei as raquetes para ele, mandei as raquetes e ele comprou aquela rede de 3 metros da Decathlon, né? Mas ele não curtiu, foi o termo. Ele não gostou do termo da iniciação tardia. Ele achou que era algo depreciativo em relação à idade, algo assim, né? Então eu até falei com a Larissa para a gente discutir algo que reverbere melhor para a pessoa, né? Mas eu acho que é extremamente possível e que eu acho que isso está acontecendo e é justamente esse público que eu estou tentando atingir nesse momento, trazendo essa ideia do jogo, do prazer do jogo, para essas pessoas que certamente, como meu pai, já fizeram esporte na época da adolescência e adormeceram no esporte, mesmo mantendo aí a prática, alguns, né? Mesmo mantendo a prática do exercício, mas não do esporte. Quando eu falo do exercício, vamos imaginar na caminhada, na corrida, na musculação, na academia, mas que não seja a imprevisibilidade do esporte, né? Principalmente os imprevisíveis, né? O jogo coletivo ou o jogo individual imprevisível, isso se manteve adormecido por muitos anos. E aí eu tenho percebido uma sensação de prazer tão grande quando essas pessoas, quando esses adultos voltam a jogar, mesmo que sejam modalidades que eles nunca tenham praticado, como o badminton, que na década que meu pai era adolescente, com certeza ele não conhecia, mas como apresentam a mesma lógica interna do vôlei, ele acaba se lembrando da época que ele jogava vôlei. E aí os relatos de prazer, de sensação de prazer que essas pessoas têm ao jogar é extremamente importante. Só que aí, nas minhas aulas, o que é que eu tenho percebido, principalmente para esse público adulto que está aprendendo alguma nova modalidade de maneira tardia, né? Eu tenho associado e discutido com eles a importância do exercício no momento pré-aula. E aí é o exercício
para não ter lesões. Então, eles têm se exercitado uma parte da aula para poder jogar sem ter o risco de se lesionar. Porque o jogo, Marcos, Michael, ele é imprevisível. Então, não adianta eu falar assim, ó, meu pai, vou jogar uma bola lá na esquerda dele, uma peteca, uma bola. E não adianta eu jogar e falar, não vai nessa não, senão você vai arrebentar com o seu joelho. Né? Então, eu tenho também discutido a importância do exercício com o peso do corpo, com o próprio peso corporal, para poder condicioná-los ou deixá-los fazer essa prática prazerosa do jogo de uma maneira mais saudável. Eu tenho falado bastante sobre isso. Fantástico, João. Muito bom. Vamos caminhando aqui. Iniciação sempre, né? Iniciação sempre. Vai lá, Maicon. Não, esse ponto que o João traz é extremamente relevante para garantir o envolvimento efetivo, porque, assim, as práticas de raquete têm um elemento que outras também têm, que faz você variar muito o plano, né? Um plano mais baixo, um plano mais alto, e isso para a pessoa de mais idade, você mexe muito com o sistema vestibular e o sistema de rotação para um lado e para o outro. Então, a gente teve experiências com grupos mais velhos, João, fazendo badminton, e que isso é complicado, porque às vezes você tem que girar, e ao mesmo tempo que você gira, você tem que olhar para cima. Então, você mexe muito com esse sistema vestibular, e às vezes o equilíbrio dessas pessoas realmente é algo que limita essa reação ou essa efetividade na prática, né? Parece um detalhe, mas são coisas... Então, isso que você falou de essa preocupação prévia, de ter essa preparação para o jogo, eu acho que é um favorecedor para o envolvimento e para a permanência desse envolvimento, né? Não ser uma experiência pontual, né? E marcar mais positivamente do que negativamente, né? Então, a gente teve uma experiência com uma senhora que até chegou a cair de costas, mas, assim, tal a vontade que ela estava de participar e aquilo estava tão instigante para ela, e talvez tenha remetido a experiências prévias de outras fases da vida, porque, por exemplo, você falou aí do vôlei, mas a peteca é uma coisa que todo mundo também já brincou um dia, né? E a peteca talvez seja o precursor, né? Sem implemento assim nenhum, com o próprio braço, o próprio corpo e a peteca, né? Você não precisa de mais nenhum outro implemento, né? Talvez seja o nosso mais primitivo dos jogos de raquete, seja a peteca. Enfim. Legal, valeu. Muito bom. Legal isso, Michael, que você falou, porque você me fez lembrar aqui de muitas coisas agora, falando do aparelho vestibular, dessas informações de diferentes planos, né, e movimentos. E aí eu me lembrei da minha sogra também. Inclusive, eu posso mandar depois vídeo da minha sogra, do meu sogro jogando, e talvez, por conta desse comentário que você falou, quando a gente pensa na iniciação tardia, a gente não pode esquecer também que os materiais que a gente preconiza para a iniciação lá do jovem, da criança e do jovem, também devem ser adaptados para o adulto, né? Então, talvez eles tenham mais facilidade, o que eu percebo é isso, é mais facilidade com a peteca mais lenta, com a bola com menos pressão, ou seja, a gente utiliza os mesmos materiais, não é porque eles são adultos que eles não devam aprender, né, com a adaptação dos materiais. Então, é muito mais fácil se posicionar, observar a trajetória da peteca, porque ela é mais lenta, porque a trajetória é parabólica, né, do que eu jogar uma peteca reta, numa trajetória retilínea e por aí vai. Então, acho que isso é extremamente importante. E depois eu vou mandar para você, Marcos, o vídeo que aí você posta lá e é muito legal. Mas você falou da senhora que caiu, numa das primeiras vezes a minha sogra também foi para o chão. E a sorte é que ela é bem magrinha, bem tranquila, porque
se fosse uma pessoa com obesidade, com sobrepeso, que é extremamente comum, né? Hoje em dia, é difícil, pode ter uma lesão, a gente sabe dos índices de fratura de ossos que são extremamente elevados nessa idade. Então, acho que isso é importante de pensar. Bom, a conversa está ótima, muito bom, João. Mas vamos lá, umas 2, 3 perguntas a mais, né? Uma que, assim, até quando vocês falam disso, né, a bexiga, o material, tem essa bolinha de espuma bem leve, né, que vem num kit de badminton, que é bem acessível, né? São materiais que diminuem a velocidade, né, que facilitam essa iniciação em qualquer idade, né? Iniciação em qualquer idade, iniciação sempre, né? Sempre é tempo de se iniciar. Sempre. Então pode substituir a iniciação tardia aí, né? E daí, assim, João, uma pergunta, antes da gente caminhar para pensar, para falar, depois a gente vai falar um pouquinho sobre o Air Badminton também, né? Mas, assim, você percebe uma capacidade de adaptação maior em quem tem essas experiências prévias ou quem joga várias modalidades de raquete, né? Quem não se especializa tanto, ou quem joga várias e depois vai se especializar. Você tem percebido isso, seja na sua parte mais da literatura, né, que você tem lido, pesquisado, ou na prática mesmo, o que você tem observado? Bom, Marcos, o que eu tenho lido e percebido, desde dos atletas de alto rendimento, né, as biografias que eu leio algumas biografias principalmente da área do tênis, né? Eu tenho, então, Nadal, Federer, o próprio Guga, que são esportistas que tiveram uma ampla iniciação, né? Tiveram a iniciação, inclusive você vê em alguns vídeos mais, como chama? Não profissionais, momentos de lazer. No treino, o Nadal fazendo pontinho, jogando futevôlei com bolinha de tênis. Você imaginou? Você já imaginou jogar futevôlei? Outro dia eu fui jogar lá na academia que eu estou atuando lá em Atibaia. Eu fui jogar futevôlei com a bola normal e o futevôlei também tem a mesma lógica, só que com os pés, né? E aí fizemos adaptação de regra, a bola podia dar um kick em vez de dominar direto, porque eu não tinha o domínio da técnica, mas ela podia dar um kick no chão e eu mandar para o outro lado. E aí eu tenho certeza que o meu repertório motor, essa variação de repertório, mesmo não tendo sido atleta, mas tendo aprendido ou tentado aprender muitas modalidades ao longo dos anos da minha carreira, não só como profissional e professor de educação física, mas como entusiasta do esporte e do exercício, eu gosto, né, de fazer. Eu já joguei vôlei de praia, judô, de lutas até a dança, até aula de dança afro eu já fiz, né? Então, peguei rápido e um set depois a gente já estava jogando com a regra normal sem precisar deixar a bola tocar no chão. E há quanto tempo eu não jogava um futevôlei? Desde que eu morava em Salvador, e olha que eu vim para cá em 2006, eu estou aqui desde 2006. Eu acho que desde lá eu não jogava um futevôlei. E 10 minutos depois de prática eu já estava com o domínio normal do jogo, né? E aí uma das coisas que eu considero e que eu sempre pergunto, justamente porque eu já li as biografias e a literatura científica sobre isso, na minha anamnese, sempre quando eu vou ensinar algo para alguém, eu sempre pergunto da sua história e das suas experiências com esporte, com exercício. E aí eu tenho percebido que as pessoas que tiveram experiências no basquete, no futebol, no vôlei, na peteca, são pessoas que aprendem de maneira mais rápida do que as pessoas que não tiveram essas experiências.
Na mesma linha, João, aproveitando essa experiência vasta que você tem de prática e também teórica que você buscou, né? Foi correr atrás também, né? Você acredita que você percebe que essa variedade de modalidades diferentes também, a gente está ampliando um pouco devagar, mas estamos ampliando a cultura esportiva, né, no nosso país, né? É. Você percebe se essa variedade, essas modalidades menos difundidas, né, mais alternativas, elas também facilitam uma iniciação em qualquer idade? Você, por exemplo, semestre passado, você esteve lá com a gente, você estava lá, você também teve contato com o full skill, chukball, né, kimball, por aí vai, né? Silver Volley, Silver Silver Boa, boa. Qual a impressão também sobre isso e se isso facilita as pessoas se sentirem mais à vontade também para uma iniciação, né, ou para se desenvolver? Marcos, eu vou falar uma coisa que eu acredito e que talvez a gente precise começar a pensar mais sobre isso, porque isso de fato é lento, né? E isso normalmente tem partido das pessoas que têm estudado pedagogia do esporte, estudado o jogo. E aí o que eu posso lhe dizer? Eu tenho percebido, inclusive é legal a gente bater esse papo, porque vocês vão me perguntando e a partir das perguntas vão me aparecendo exemplos da prática. E aí eu vou pegar uma aluna que eu dei aula num condomínio de Atibaia, esse final de semana, que ela me falou assim, ó, meu sonho era aprender tênis. Só que ela chega lá, vê a quadra lotada de homem e não acha espaço para poder jogar. E aí eu levei as redes, eu levo as redes para lá, deixo tudo montado e aí começo a fazer os outros jogos que têm semelhança com o tênis. Então eu vejo que a gente precisa difundir e ampliar mais a ideia de jogo do que do esporte. E talvez desconstruir alguns esportes, transformando eles em jogos. E aí eu falei, calma que já já a gente vai jogar o seu mini tênis. Vamos começar com mini tênis e depois a gente vai para a quadra. Então eu acho que a gente tem que pensar talvez dessa maneira, né? E a gente começa a aprender a pensar dessa maneira à medida que a gente vai estudando, vai se aprofundando, vai praticando, né? E vai dando ressignificando esses esportes, né? Que as pessoas acham que não é possível de aprender ou que não é mais idade para aprender. E aí de repente ela ali no beach tênis, começando no pad, depois indo para o beach, já já ela já está no mini tênis e daqui a pouco ela está numa quadra de tênis que era o sonho dela, né? Então eu acho que isso é extremamente importante da gente alimentar e da gente poder difundir e divulgar mais os jogos que se assemelham a esses grandes esportes. Não sei, é isso, né, Marcos? Eu acho que eu respondi. Sim, tranquilo, muito bom. E é bom que você traz os exemplos da prática, né? A gente estava outro dia batendo um papo, conversando com a Marília, uma, uma aluna lá da USP, né, que fez o curso de modalidades alternativas lá conosco, né, no curso regular do CPUSP. E essa questão do gênero, né, da mulher no local, com muita predominância masculina, né, ainda é uma barreira que a gente também precisa lidar, precisa superar. Tem várias questões aí que atravessam, né, que elas se somam, né, então não é só uma questão pedagógica, né, mas tem outros fatores aí que a gente precisa olhar, né, Com certeza. desde questões mais amplas, como a política pública, o espaço público, mas também outras. Diga lá, João. Eu até me lembrei de uma coisa aqui que eu me lembrei do Silver Volley, e agora eu estou me lembrando aqui que nessa quadra, eu conversei bastante com o dono, né, que é o Dino Iva, é um ex-atleta de futebol, muito aberto para sugestões, muito tranquilo, e ele teve a ideia de abrir não somente para os esportes de raquete, mas ele pensou em esportes de rede.
justamente por isso que eu joguei lá o futevôlei, mas também tem gente alugando a quadra para jogar vôlei, e tem um grupo de senhoras e senhores que jogam não chega a ser o silver vôlei que eu pratiquei lá com vocês no CP, mas aquele vôlei de câmbio, sabe? Que a gente domina a bola e joga para o outro lado, que eu não sei se o nome é esse mesmo, se é câmbio, mas eu me lembrei agora que eles jogam, e considerando essa questão aí do gênero, a maioria são as mulheres, né? Mulheres, mas com os homens também. E é bastante legal interessante de ver como as relações vão se dando ali dentro do jogo entre esses gêneros, que é bem legal. Só um apontamento em cima da questão que você trouxe, né, da questão da institucionalização e do jogo e do esporte mais formal, né? Me parece que uma característica dos jogos de raquete também é a coisa da espontaneidade, né? Eu acho que tem uma espontaneidade presente nessas práticas que permite pessoas em diferentes condições e situações e fases de vida também se sentir apto a se arriscar nessas práticas, diferentemente de outras práticas que estão já muito mais determinadas, regradas, e no imaginário das pessoas tem um único jeito de jogar, né? Parece que essas práticas são mais abertas e espontâneas, e me parece que isso é um ponto muito favorável e atrativo. E aí, quando a gente fala da lógica, né, lógica do esporte, lógica do jogo, lógica da atividade, é isso mesmo que você está dizendo, né? Então, a gente inverter essa lógica, né? Porque o que também está no imaginário social é que quando eu me envolvo numa prática de jogo ou esportiva, a tendência é que eu tenho que ir num processo natural de formalização cada vez maior, né? Como se eu não pudesse ficar no campo, no universo do lazer, do entretenimento, onde eu posso ter níveis de formalidade, mas quem confere isso é o sujeito que está praticando. Parece que tem uma coisa externa que nos impõe que não, opa, eu tenho para eu ser bom e para eu evoluir nessa prática, eu tenho que chegar nesse arranjo. E esse arranjo parece que já está dado. Muito bacana, Michael. E até por isso é algo, por exemplo, que eu até tento frear com os alunos, porque eu, por exemplo, sou uma pessoa que começa a me envolver num jogo, né? Estou pensando agora aqui no beach tênis. Eu já estou procurando uma competição. Mas isso não é obrigatório para todo mundo, né? A pessoa que está lá jogando, ela não tem a obrigação de como eu gosto de fazer, dela ir competir o jogo, o esporte formal, institucionalizado, se inscrever num torneio e ter aquela padronização de tamanho de medida, de altura de rede, de contagem de pontos, né? Ela pode continuar jogando porque ela se sente bem, porque ela tem prazer em jogar, ao invés de contar no difícil 15, 30, 40, 1, 2, 3, 4, 5 e pronto, né? Não precisa ficar preso à contagem formal do jogo de tênis para sentir o prazer de bater numa bola, né? De subir na rede, de poder sacar. Então, isso que você fala é muito interessante e parece, como você disse, que está no imaginário da pessoa. Eu estou aprendendo, estou evoluindo para chegar na competição. E não precisa ter o objetivo final ser a competição. O objetivo final pode ser chegar em si mesmo, no seu prazer, no seu eu, na sua relação com o jogo. E eu acho que isso é bacana. Porque é muito isso, né? Das postagens que eu vejo em muitos lugares, quando se forma um grupo, daqui a pouco esse grupo está numa competição. E talvez por isso, né? Sei lá, CrossFit faz sucesso, porque daqui a pouco o pessoal treina, daqui a pouco está todo mundo numa competição de CrossFit. Mas e quem não gosta de competição?
não é verdade? Quem simplesmente joga por jogar, por prazer. Então, a competição não precisa formal, né? Ela não precisa estar presente ali como objetivo final da sua Ou mesmo, ou mesmo a competição numa outra configuração, né? Que é um elemento do esporte, do jogo, a disputa, né? Para a gente ir numa outra expressão, a disputa é inerente aos jogos, né? Sim. Esses desafios, vamos dizer assim, mas numa outra configuração. Já tá Às ali vezes a no gente fica dia, refém né, de Mike? uma configuração única de competição, né? Isso, perfeito. Muito bom. E daí só esclarecendo, aproveitando que esses exemplos que vocês trouxeram são muito bons para explicar uma coisa que a gente defende, né, que o PROD acredita, que é de não fazer aquela divisão tradicional do esporte, né, o esporte de alto rendimento, o esporte de participação, o esporte educacional, mas de você olhar para a pessoa, o esporte que a pessoa escolhe praticar, né? Então, o João tem uma característica, tem uma vivência, tem uma experiência que ele vai buscar, a partir das suas experiências, um pouco do esporte de alto rendimento, mas que também é um esporte para ele de participação, né? E é um esporte educacional, é um esporte que mistura tudo isso, né? Então, quando a gente olha para a pessoa, para o praticante, a gente quebra essas divisões, né? E a pessoa, e a gente dá condições, enquanto professores, enquanto educadores, o quanto a gente dá condições para a pessoa fazer a escolha, o quanto a nossa cultura, o quanto as políticas públicas, o quanto as pessoas que estão lá na ponta dão essas condições de possibilidades, de oportunidades para as pessoas fazerem suas escolhas enquanto praticantes, né, de atividades físicas, atividades esportivas, né? E daí a gente muda o olhar, né? Perfeito. Né? Então, João, vamos para, assim, você citou o Silvervôlei, vou só esclarecer, né? O Silvervôlei é uma modalidade, né? Uma prática criada e desenvolvida no Japão para possibilitar que pessoas acima de 55 anos continuem praticando voleibol, seja como iniciação, ou seja, aquelas pessoas que já praticavam e querem continuar praticando. O que ela diferencia um pouquinho do câmbio, e por isso que a bola é maior, é mais lenta, é mais leve, né? É que eles acreditam que o câmbio, se segurar a bola para o idoso, que às vezes já tem um problema de articulação, né? Que o segurar a bola também pode causar lesões de articulação, da forma de segurar, né? Da própria coordenação, de como chega com as duas mãos, às vezes não sincronizadas, né, e que pode causar lesões. E que o Silvervôlei, como não segura a bola, mantém a fluidez do voleibol, mas numa velocidade mais lenta, acaba não trazendo essas lesões. Então, vinculando um pouco com o que você havia falado anteriormente também das lesões, né? Então, a gente acredita, a gente tem jogado, tem procurado praticar, até parece que realmente favorece isso mesmo, né? E daí, aproveitando, fazendo o gancho com o Air Badminton, daí você falou do espaço aberto, né? De repente, espaço aberto, o pessoal jogando vôlei, né? Tem as adaptações. E no espaço aberto, que é uma característica que tende a se manter aí, né? Por conta da pandemia, é um espaço aberto. E o distanciamento social, né? O distanciamento físico, né? De 1,5 m, 2 metros, 3 metros, né? Facilita algumas modalidades, né? E daí surge, não por causa da pandemia, né? O pessoal da Federação Internacional do Badminton já vinha estudando isso há alguns anos, né? Para propiciar a prática do badminton ao ar livre. Não é possível nas condições normais, porque a peteca é leve e varia, né? Fica praticamente impossível. A imprevisibilidade torna-se muito grande, né? E atrapalha a dinâmica do jogo, né? Daí a gente tem o crossminton, mas o crossminton necessita de um espaço um pouco maior, né? Por causa da distância, né? Aí de 15, 20 metros, né? Para poder jogar. E daí surge o Air Badminton, né? Então, este ano, né? Começa a se fabricar as petecas que foram desenvolvidas, né? Aqui, para quem está assistindo o vídeo, dá para ver aqui na minha mão, para quem está ouvindo, depois a gente busca lá no blog que a gente vai colocar uma foto, né? Ou depois acessa também
o vídeo. E o Badminton traz um pouco essas características, embora também tenha uma dificuldade que é a velocidade, né? Assim, eu já joguei um pouquinho, não sei se você jogou, João, mas depois ela tem uma velocidade pelo peso, né? Ela ganha uma velocidade grande, né? Ela é mais retilínea, né? Em muitos momentos, né? E por isso também, né? Nas regras mais formais, né? Não pode cair a 2 metros da rede de cada lado, né? Ela tem que cair mais para trás por causa dessa velocidade, dessa dinâmica do jogo que é um pouco diferente. Então, comenta um pouco, João, o Badminton, aí, o que você já jogou um pouquinho, o que você experienciou, né? E pensando nessas características aí que a pandemia vai nos trazer para os próximos momentos, né? Marcos, eu acho que em julho, quando a gente estava dando aquele curso de raquetes, eu e a Sandra, é que foi nessa época, mais ou menos, que esse Air Shuttle, né, essa peteca que você mostrou, chama Air Shuttle, ela chegou aqui no Brasil. E aí eu comprei, né, um potinho, é carinha ainda, né, por enquanto estão caras essas petecas. E marquei um dia de jogar e experimentar com a Sandra, que a gente foi, inclusive, lá num espaço que ela também tá pretendendo fazer várias práticas de raquetes, e dentre elas, por conta que é um espaço aberto, está o Air Badminton, né, justamente por essa facilidade aí de manter o jogo com a peteca em espaços abertos. E aí eu senti essas mesmas dificuldades que você falou. Eu achei a peteca um pouco mais rápida, né? Achei que ela é um pouquinho mais rápida, tive um pouquinho de dificuldade para jogar no início, depois a gente já foi se adaptando. Mas era um dia que a gente estava trocando de várias raquetes, a gente estava fazendo um monte de filmagem, então seria difícil de qualquer maneira, né? Você sair de um Badminton, aí pega uma raquete de pickleball, aí vai para o mini tênis, aí vai para o Air Badminton. Então a gente testou nesse dia umas 8 modalidades, né? Então, mas eu preciso jogar mais. Já joguei aqui com minha esposa, eu tenho aqui um espaço aberto, fora aqui da casa, e outro dia eu pendurei uma rede de beach tênis de 8 metros, né? A rede de beach tênis tem 8 metros, e a gente jogou com o Air Shuttle, né? Justamente porque a gente não tinha essa distância do Crossminton, que eu também tenho aqui, mas a gente tinha essa distância do Badminton para jogar com o Air Shuttle, que é essa peteca aí lançada pela BWF. Então é uma possibilidade, a gente fica distante, pensando em distanciamento social. Os esportes de raquete, eles têm um apelo para o momento muito significativo, né? Porque as pessoas ficam, se a gente pensar, o único esporte de raquete que vai me manter lado a lado do meu adversário, se eu pensar em partidas de simples, é o squash, né? Se a gente for pensar nisso, é o squash. Tirando o squash, todos os outros, inclusive o que não tem rede, que é o frescobol, né, que aí tem uma questão da lógica interna do frescobol ser diferente, porque é considerado um esporte técnico combinatório, porque você avalia a plasticidade do jogo e etc., mas ele tem a raquete como implemento, né, e bola, você se mantém ali distante do seu companheiro, né, do seu adversário, do seu companheiro no caso do frescobol, mas do adversário no caso do tênis de mesa, do Air Badminton, do Badminton, do Padminton, do tênis, então, do beach tênis. Então, são modalidades que, nesse momento de pandemia, eles têm um apelo muito grande, porque mantém esse distanciamento, e a gente tem essa possibilidade de jogar, de se divertir com distanciamento social. O João falou aí do espaço. A dica é acompanhar as postagens do João no Instagram, né? Fala aí, João, qual que é
Meu Instagram é Miranda João Marcelo. Pode seguir lá que de vez em quando eu faço umas postagens. Inclusive ontem eu fiz uma postagem, por exemplo, vim aqui na casa do meu vizinho, né? E na casa do meu vizinho, que também está nesse isolamento, e ele tem um gramado que não chega a dar uma distância de 8 metros, mas a gente fez uma iniciação de beach tênis, justamente dentro dessa ideia do jogo não do conceito de esporte que eu falei, institucionalizado, né, padronizado. Então, a gente, num espaço mais reduzido, a gente brincou de beach tênis. Então, deu para ele ter uma noção, eu nunca tinha jogado também. Então, eu fiz essa postagem lá no Stories, mas já deve ter saído. Então, outro dia eu posto... Tem alguns vídeos que eu posto na minha página do YouTube, que é João Marcelo de Queiroz Miranda. Aí a pessoa pode ver lá para sempre. De vez em quando eu posto no feed lá do Instagram, mas eu sou ruim de postagem, eu não sei, é negócio de virar o celular assim, e aí eu não sei como é que filma direito e edita, é uma conversa. Estamos aprendendo, né? Aos poucos a gente aprende. É, A, sempre é tempo de iniciação. Iniciação em vários aspectos aí da vida. iniciação para todos. Olha aí, iniciação para todos. Em vez de pensar no tardio, né? Para não ter a ideia de, o que ele pensou foi assim, estou muito velho. Você está dizendo que é tardio, estou velho para aprender? Acho que ele falou sobre isso. Então, ele não entendeu muito o conceito da pedagogia do esporte. E aí eu conversei com a Larissa e eu falei, eu vou falar com a Larissa para a gente pensar em não chocar essas pessoas, né? De falar tardia, né? Que a gente tem os opostos, né? Ou é precoce, ou é especialização precoce, ou é aprendizagem tardia. Então, a gente tem que pensar que o esporte, que o jogo pode ser para todos, independente da época, da idade, da situação, né? Esse é o famoso educação fisiquez, ou academicismo, né? A gente acha que as pessoas, né, usando os termos, as expressões que faz sentido no nosso contexto, mas no contexto das pessoas comuns pode não fazer. Exatamente. Então, a gente precisa... Bacana, é isso mesmo. Muito bom. João, terminando aqui, Mike, alguma questão a mais? João, alguma consideração para a gente terminar? Já agradecendo aqui a sua disponibilidade, você abrir sua casa, né, onde a gente hoje mistura, né, público, privado, né? Obrigado aí por abrir sua casa aí para nós e por compartilhar suas experiências, seus aprendizados, dar o spoiler do livro. Muito bom. Obrigadão, João. Valeu. Muito bom. Obrigado mesmo. Michael? Maravilha, João. Foi uma grata aí, momento, uma conversa maravilhosa aí. Muitíssimo obrigado por compartilhar com a gente aí toda essa sua trajetória com o esporte, com a prática esportiva, suas experiências nos diferentes campos. E assim, né, só uma questãozinha para a gente também refletir, né, não é uma lástima, né, não é uma coisa de a gente ficar lamentando, que é uma fala bastante antiga já, e não é de hoje, que as pessoas, não tem material, né, não sei, mas assim, infelizmente, se a gente pensar no processo de democratização verdadeira da atividade física esportiva, o material esportivo, ele é muito caro ainda. Ele, assim, aumentou muito a diversidade, né, de materiais, de equipamentos, né? A gente já tem aí materiais que já chegam com, né, numa gama de produtos, mas se a gente pensar na vida útil do material, a gente sabe que ele desgasta rapidinho, a gente está longe, né? Eu acho que essa é uma briga ainda muito grande. A gente fica feliz de estar ampliando o leque de possibilidades, né, quando traz aí inúmeras outras práticas, mas a gente tem uma outra frente de luta aí, que é
material esportivo ser muito mais acessível ao público, né? Porque não entra no rol de necessidades básicas, né? Então, grande parte da população brasileira precisa destinar aí para se alimentar e se manter, a prática esportiva fica distante, né? Então, acho que tem um buraco muito grande aí, mas vamos lá. Eu acho que isso é importante mesmo, viu, Michael? Você falar, porque até a gente pensando lá na peteca do Shuttle, eu acho que eu comprei 3 ou 4 petecas por 95, R$ 100, já não me lembro. E uma peteca normal custa 6, né? Uma petequinha de badminton. Então, ainda é inacessível, né? Eu comprei esse e vou ficar com esse tubo, e já tenho relatos de pessoas que experimentaram por mais tempo que aquela parte onde não tem as hastes, roxinha, se o Marcos puder mostrar isso, essa parte da tela entre as hastes, elas têm quebrado. Quem está praticando por mais tempo, essa parte aí tem quebrado, e o pessoal já está adaptando isso, colocando aquela fita que a gente usa como fita isolante de material elétrico. Como chama aquilo? Fita isolante. É isso. Fita isolante, fita isolante. Bota fita isolante nessa parte, porque certamente ali vai quebrar em algumas... Na repetição do jogo, né? O pessoal, acho que foi do Amazonas, que está com um projeto e está jogando bastante. Eles relataram que os Air Shuttle já estavam quebrando e eles estavam colocando fita isolante. Então é caro, e aí é preferível você comprar a raquete, a peteca de R$ 6, né? Avulsa, de R$ 6, e colocar aquele preguinho que a gente recomenda colocar na parte lá eu esqueço o nome na cabeça da peteca. A cortiça, né? De cortiça, né? Que é o material de cortiça, de rolha de vinho. Então você bota um preguinho ali e tenta deixar ela mais pesada, porque, como o Michael falou, é inviável para uma pessoa, para 2 crianças, 2 adolescentes comprarem um pacote, né, uma caixinha de Air Shuttle que custa R$ 100. Com R$ 100 dá para fazer bastante coisa, e muita gente não tem essa grana, né? Então, tem que encontrar outras maneiras de se praticar. Bom, eu agradeço demais a conversa aqui. Mais do que uma conversa, foi um aprendizado. Aprendi muito com as perguntas, né? Cada pergunta que vocês fizeram e os comentários me fizeram refletir, e quando a gente vai refletindo, a gente vai aprendendo e pensando sobre novos conceitos. Já até pensamos em novos conceitos a partir dessa conversa, que foi rápida, passou voando, né? Porque foi exatamente muito prazerosa, e para mim é uma grata satisfação poder participar desse momento importante aí do projeto de vocês, que estão aí à frente do PROD. São 25 anos, né? Então eu só tenho um motivo para agradecer, para me orgulhar de vocês colocarem aí a minha fala num projeto que eu acho que é tão importante para tanta gente, e que eu acho que a ideia é ampliar, né? Acho que seria bacana que esse projeto pudesse se ampliar para os pais, né, para os amigos e para toda a comunidade que cerca aí essas crianças e adolescentes que vocês já atendem. E que bacana essas notícias que vocês trouxeram aí sobre o blog, sobre as reuniões que vocês pretendem fazer. E logo, logo estaremos, sabe lá Deus, quando tiver a vacina, estaremos juntos para a gente jogar presencialmente, ou de máscara a gente já pode se encontrar para a gente testar um pouquinho das raquetes aí. E aí de máscara não tem problema, porque a modalidade é segura.
Muito bom, João. Obrigado aí pelas dicas, dicas práticas, dicas teóricas. Acho que é isso que a gente precisa, né? De pessoas pensando junto a teoria e a prática, indo, né? Trazendo elementos da prática para a teoria, da teoria para a prática e podendo fazer isso, né? Ficar mais acessível a todos e todas aí. Obrigadão, João. E seguimos. Nos encontramos aí na jornada ativa. João sempre muito ativo. Nos encontramos pelas nossas jornadas de vidas ativas. Obrigado, João. Eu que agradeço. Obrigado vocês.